Bom dia, meus amados irmãos. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me alegro em estar aqui de novo com nossos amados irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas palavras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, quero te agradecer, ó Pai, por estar aqui nesta manhã de domingo, Senhor Deus. Pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo nesta meditação da Tua Palavra. Pai, que Tu esteja tocando os corações de cada um, que possamos, ó Pai, realmente ouvir a Tua voz. Usa-me, Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, gostaria de falar nessa manhã sobre queda na vida espiritual. Queda na vida espiritual. O apóstolo Paulo, alertando os crentes da igreja de Corinto, disse: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A palavra de Deus nos alerta sobre os perigos da queda na vida espiritual. O ser humano caiu no paraíso, caiu na Torre de Babel, caiu em Sodoma e continua caindo diariamente em nossa sociedade. Toda queda traz consequência. Ela machuca, faz ferida, deixa marcas, deixa cicatrizes. Há vários personagens na Bíblia que caíram. Davi foi um deles. E Davi diz a Bíblia que era um homem segundo o coração de Deus. E ele caiu por cometer adultério com Batseba. Uzias também foi um rei muito progressista, mas diz a Bíblia que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, cometendo transgressões contra o Senhor. Portanto, por isso, morreu leproso. O apóstolo Pedro, já no Novo Testamento também, confiando em si mesmo, afirmou a Jesus que jamais o negaria, e se necessário fosse, morreria com ele. No entanto, o negou vergonhosamente por 3 vezes. Então, meus irmãos, a queda na vida espiritual, ela existe, não é normal, mas existe. Então, é isso que eu queria falar nessa manhã aos amados irmãos, Queda na vida espiritual. O texto diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Eu queria falar, em primeiro lugar, sobre causas que nos levam à queda na vida espiritual. Uma das causas é a negligência na vida espiritual, a vida espiritual negligenciada. O texto diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que você perdeu o fervor espiritual.
Quer dizer que você perdeu o amor a Cristo, perdeu o prazer da comunhão com a família cristã, abandonou a vida devocional diária, negligenciou a vida de oração. Por isso, a queda. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente vai cair. E a gente se torna parecido a uma pessoa do mundo. A pessoa que está afastada de Deus, parece uma pessoa do mundo, uma pessoa comum do mundo. Não parece um crente. Olha o que Paulo disse. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Isso é, o Espírito está inoperante. Quando nós apagamos o Espírito, ele está em nós, mas está inoperante, está sem ação. Ele não age. Por causa do nosso esfriamento espiritual. Por causa do nosso esfriamento espiritual. Então, uma das quedas é a vida espiritual negligenciada. Por isso que caímos, quando negligenciamos a nossa vida espiritual. Outra coisa que contribui para a queda é o envolvimento com as coisas do mundo. Lá em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que João diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados, as coisas do mundo nos afastam de Deus. E esse afastamento, ele não é repentino, ele é gradativo. Na medida que a pessoa vai se envolvendo com as coisas do mundo, ele vai se afastando de Deus. E na verdade, meus irmãos, o que o diabo mais gosta é ver um filho de Deus envolvido com as coisas do mundo. Precisamos ter cuidado. Nós temos na Bíblia um exemplo de Ló, quando se separou de Abraão. Diz a Bíblia que ele olhou para as campinas do Jordão, que era bem regada como o jardim do Senhor, e atraído pela cobiça, ele foi armando suas tendas até chegar em Sodoma. Olha só como é que a pessoa vai se aproximando das coisas do mundo. Ló foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. E ainda diz o relato: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Observem com que tipo de pessoas, com que tipo de homens Ló foi se envolver. Pessoas de má índole, pessoas perversas, pessoas que não temiam a Deus. Vejam bem aonde Ló foi parar. É preciso tomar muito cuidado, meus irmãos, com o que nos envolvemos. Na atualidade, nós temos muitas coisas que podem nos afastar de Deus. E eu aviso aqui aos navegantes da internet: precisam tomar cuidado com as redes sociais, tomar cuidado com os itens, com os sites pornográficos, tomar muito cuidado com os sites de relacionamento e outras coisas mais. Os irmãos sabem disso. Precisamos tomar cuidado, né? Lembremos o que o diabo fez com Jesus. Ele tentou envolver o próprio Jesus com as suas ofertas do mundo, ofertas mundanas. Olha o que diz a Bíblia, que ele levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha a proposta, o convite do diabo, o convite de Satanás. Ele pinta o mundo com as mais belas cores para atrair os incautos, para atrair os desavisados. Fiquemos espertos, né? Contra a cilada do diabo. Então, meus irmãos, causas que nos levam à queda
na vida espiritual. Primeiro, vida espiritual negligenciada. Segundo, envolvimento com as coisas do mundo. E essas são as causas que nos levam à queda na vida espiritual. Em segundo lugar, eu quero falar sobre as consequências na queda da vida espiritual. A queda na vida espiritual pode trazer consequências desastrosas, temporárias ou permanentes. O apóstolo Pedro, referindo-se a Ló, ainda a Ló, disse: Deus livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Vejam bem, Ló sofria muito, era afligido constantemente, todo dia, por causa das obras injustas daqueles iníquos. Ele estava ali no meio iníquo, no meio de pecado, no meio de pessoas que não temiam a Deus. Ló sofreu por cobiçar as coisas do mundo, meus amados. Sofreu tormentos em sua vida, perdeu todos os seus bens, teve a família destruída, a mulher transformada em estátua de sal e, no final, cometeu ainda incesto com suas próprias filhas. Vejam bem as consequências, meus amados, quando nós nos envolvemos com as coisas do mundo. Precisamos ter cuidado. Vejam Davi também, é um exemplo. Davi enfrentou muito sofrimento pelo seu pecado. Lá no Salmo 32, ele diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja bem, meus irmãos, o sofrimento de Davi. O sofrimento de Davi. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja bem, meus amados, o que a queda faz, o que o pecado faz. A queda na vida espiritual, meus amados, sempre vem acompanhado de grande sofrimento. Não se iludam. Tomemos cuidado. Então, as consequências da queda na vida espiritual. Consequências gravíssimas. Traz muito sofrimento. Em terceiro lugar, eu queria falar agora sobre como restaurar a vida espiritual, como restaurar a comunhão com Deus. O texto diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele está nos exortando, a palavra de Deus. Lembra-te de onde caíste. Onde foi que você caiu? O que aconteceu para você ter essa queda? Lembra-te de onde caíste. Isto é, avalie o que ocasionou a queda na vida espiritual. Identifica o pecado que fez você cair. Lembra-te de onde caíste. E diz assim: arrepende-te. Isto é, confessa o seu pecado e peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado e peça perdão a Deus. Volte à prática das primeiras obras. Isto é, volte a frequentar os trabalhos da igreja. Retorne à prática da vida devocional diária. Intensifique sua vida de oração. Busque a santificação pessoal. É isso que Deus está dizendo nesta manhã para os meus amados irmãos. Presta atenção no que diz o Salmo 51, o próprio Davi dizendo sobre o seu pecado. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então Deus quer o nosso espírito quebrantado. Ele quer que nós nos arrependamos. E Ele realmente não vai desprezar, não vai nos desprezar. Veja o que diz lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. É condicionado.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, olhe bem o que diz a palavra, né? Se não houver arrependimento. Ele diz assim, se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, meus amados, se não houver arrependimento, Deus promete uma visitação especial de julgamento. Se não houver arrependimento. Para concluir, meus amados, Deus sempre está disposto a dar uma nova oportunidade para cada um de nós. Aquele que caiu e deseja levantar-se, Deus está sempre pronto para receber novamente, para perdoar os seus pecados. Se você caiu, meus amados, se você caiu, Deus está de braços abertos, está disposto sempre a perdoar, mas tem que ser arrependimento, tem que ter arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, e Ele vai receber de braços abertos. Lembre-se do que disse o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, recebeu de braços abertos o seu filho, né? E ele chamou, meu filho, meu filho. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus seja abençoado, meu amado. Se você caiu, ainda há remédio. Deus perdoa os seus pecados se você tiver um arrependimento sincero e genuíno. Que Deus abençoe o amado. Oremos. Meu amado irmão, obrigado por ouvir esta mensagem, creio que veio dos altos céus. Obrigado por ungir os meus lábios, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por falar-nos através da Tua palavra, Senhor Deus. Nós estamos livres de quedas, meu Pai. Mas Tu és um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que está de braços abertos para aqueles que caem e se arrependem e voltam a Ti, Senhor Deus. Cuida, Pai, daqueles que estão caídos. Toca nos seus corações para que se levantem e voltem a Ti, meu Deus. Te louvamos e agradecemos por esta oportunidade de estar falando a Tua palavra, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor.